Talvez quando você for assistir esse vídeo, o futuro do Brasil já tenha sido decidido. Lula ou Bolsonaro? E o que Portugal tem a ver com isso? Muito prazer, eu sou a Cris Azen e esse é o canal Brasil-Portugal da família Azen. Vocês repararam que o canal teve uma repaginada e agora mudou de nome. Exatamente, porque nós somos a única família de imigrantes que vive lá em Portugal e cá no Brasil. Estamos passando uma temporada no Brasil e eu tô vivendo na pele o furor dessas eleições. E vamos conversar sobre isso, porque Portugal tem muito a ver com essas eleições. E eu já quero começar dizendo que se você está vivo, você está vivendo um momento histórico entre os dois países. Bom, recentemente eu fiz um vídeo, mostrei, e o primeiro-ministro de Portugal declarou apoio à candidatura de Lula. Esquerda dando a mão para a esquerda. A questão é que só no ano de 2020, os brasileiros contribuíram com mais de 350 milhões para a segurança social de Portugal. É óbvio e é claro que a mão de obra brasileira é uma grande fomentadora e movimentadora da economia de Portugal. E o governo português está de olho nisso. O que nós vamos conversar e entender nesse vídeo? Eu queria que vocês percebessem que dentre os países no mundo, Portugal é o país que tem a maior concentração de brasileiros. Só tá atrás dos Estados Unidos, mas não dá nem para comparar. Se você for pensar na magnitude de tamanho geográfico dos Estados Unidos e o pedacinho que é Portugal no mapa. Imagina a segunda maior quantidade de brasileiros imigrantes no mundo estar concentrada em Portugal. Tudo pode mudar depois dessas eleições. Tão históricas. Tudo pode mudar. O que pode mudar? O próprio primeiro-ministro de Portugal já falou que sente saudades das relações mais próximas entre os dois países. Se você está inscrito aqui no meu canal e já me acompanha há algum tempo, você também viu um vídeo quando eu gravei meio do ano, era ali junho, julho, não sei, não me lembro. Mas o presidente Marcelo Rebelo de Sousa, que é o presidente de Portugal, muitos brasileiros nem sabem qual é o nome do presidente de Portugal, diferente dos portugueses que tem na ponta da língua, parece que desde bebezinho, o nome do Bolsonaro. Eu cheguei a fazer um teste desse com as crianças na escola da minha filha. Uma vez fui buscar ela na frente da escola e perguntei para as meninas assim: meninas, qual é o nome do presidente do Brasil? Bolsonaro, Bolsonaro, Bolsonaro. E perguntei: e o nome do presidente de Portugal? Elas não sabiam. Crianças de 9 e 10 anos. Mas voltando ao tema, né? O primeiro-ministro, ele declarou esse apoio recente e o presidente Marcelo, quando esteve no Brasil, meado do ano, era para cumprir a agenda de compromissos com relação a aniversário e independência do Brasil e a relação com Portugal. Esse compromisso foi convidado, o presidente Marcelo foi convidado pelo Bolsonaro para estar presente numa solenidade dessas da vida em Brasília. Pois bem, o presidente Marcelo antecipou a viagem dele para 2 dias antes. Para 2 dias antes de se encontrar com Bolsonaro, se encontrar com o Lula. Meu senhor, minha senhora, você pode dizer que enquanto chefe de uma nação, ele precisa ter ali uma boa relação com todos. Será? À época aquilo foi assim meio vexatório para o presidente de Portugal. É claro que no discurso e na boca dos portugueses foi vexatório para o Bolsonaro. Mas aqui no Brasil, na boca dos brasileiros, foi vexatório para o presidente de Portugal ter feito um papelão desse, ter se encontrado com Lula antes de se encontrar com Bolsonaro. O clima ficou um pouco tenso e nada amigável. Talvez seja por isso que o Costa diga que tem saudades dessa relação de amizade. Bom, eu quero saber de você que está aqui no vídeo, que assiste esse canal,
Qual a sua opinião, qual o seu posicionamento com relação a essa relação Brasil-Portugal, presidente de Portugal ser mais amigo de Lula ou mais amigo de Bolsonaro? O que isso representa e quer dizer para você dentro do seu conhecimento geopolítico e politizado? Você tem algum conhecimento nessa área? Porque o que eu mais vejo são brasileiros que vão morar em Portugal apolitizados. Eles vão morar num país sem sequer saber qual é o posicionamento do país em que eles vão morar, o posicionamento político. Eles não conhecem a história do país onde eles vão morar. O que eu mais via nas minhas rodas de conversa, em grupos de brasileiros, em comunidade brasileira, eu fazia perguntas bem capciosas, coisa do tipo: você sabia que Portugal também teve uma ditadura? Lembra qual é mesmo o nome da época de ditadura de Portugal? Para saber se ele sabia que o nome era salazarismo, para saber se ele sabia quando esse ciclo de salazarismo acabou, quais foram as consequências, como que isso impactou culturalmente no país. Dava até um desespero, porque a maioria não tinha a menor noção. Então a gente não pode partir desse princípio. A gente tem que sim, os meus conteúdos, quando eu critico a política, quando eu aponto um problema, quando eu aponto uma falha, quando eu questiono algo, não é para desestimular ninguém a viver a experiência da imigração ou ir morar em Portugal. É trazer aquele conhecimento que ninguém traz para você. Eu cansei dos vídeos mais do mesmo que falam compra de mercado, como tirar seu visto, e tarará, e tiriri. São coisas que não levam a lugar nenhum. Mas essa questão de Portugal e Brasil tá histórica. Vocês precisam entender que é um momento histórico. Nunca um primeiro-ministro gravou um vídeo, parou para gravar um vídeo e falar que presta apoio. O que Portugal tem a ver com isso? Tem a ver que dependendo de quem ganhar, a quantidade de brasileiros em Portugal vai triplicar, quadruplicar. Dependendo de quem ganhar ou quem perder. O que eu mais escuto aqui: porque se fulano ganhar, eu meto o pé do Brasil. Não, porque se ciclano ganhar, eu meto o pé do Brasil. E aí vocês podem ver e confirmar nisso que eu tô falando, tudo isso que eu tô falando pra vocês. Porque é uma questão de um impacto que pode gerar bilhões. Se atualmente, eu vou pegar os dados aqui de novo, se atualmente a quantidade de brasileiros em Portugal foi essa, tá um pouquinho barulhento aqui, mas não tem problema, de 350 milhões para a Segurança Social, só no ano de 2020, só dos brasileiros que fazem essa arrecadação para a Segurança Social, você imagina se esse número triplicar, quadruplicar e aumentar consideravelmente, exorbitantemente. É daí que você tem o interesse. É aí que você vê o interesse de Portugal. Não são eleições normais. Eu tenho 41 anos de idade e essa não é uma eleição normal. Nunca antes isso foi visto e Portugal consome e sabe muito mais da política brasileira do que os próprios brasileiros. E eu tô falando isso porque eu via e sentava na roda com portugueses, cafés e tudo, e você vê nitidamente o quanto que eles consomem de notícias do Brasil, muito mais, até porque os jornais têm muito pouca notícia em Portugal e se alimentam muito das notícias do Brasil. As coisas não acontecem. E o que acontece fica meio escondido, porque a política de Portugal é muito suja também. É muito suja também. Aliás, eu acho que nós aprendemos bem, né? Tivemos com quem aprender. Dependendo de quem ganhar, e talvez você esteja vendo esse vídeo, o destino do Brasil já está desenhado. Automaticamente o destino aí dos próximos 4 anos de Portugal também talvez já esteja desenhado. Eu não sei, coloca aqui nos comentários pra mim, você viu esse vídeo já sabendo o resultado das eleições, quem ganhou, Lula ou Bolsonaro? Esse é o canal Portugal da Família Zen. Depois dessa eleição, muita coisa pode mudar. Sejam sempre bem-vindos, se inscrevam, afinal de contas, esse é o canal Brasil Portugal da Família Zen, igual não tem. Até o próximo vídeo.